Sejam bem-vindas. Vamos esperando as pessoas chegarem aí. A gente sempre dá alguns minutinhos para que os participantes possam se acomodar. Hoje é segunda, né? 5 da tarde. Um prazer estar aqui com a doutora Fernanda e com a doutora Lisandra, nossa convidada. Tudo bem para vocês? Se a gente esperar mais uns 2 minutinhos, só para o pessoal ir se acomodando aí. Lisandra, como é que está o tempo, né? Você esteve aqui em São Paulo. Olha, está calor, né? Eu ia botar o blazer, só que eu falei, nossa, eu vou derreter durante a transmissão, então vou manter ainda aqui. Está quente, aqui está muito quente. São Paulo, eu até peguei um clima, assim, eu achava que seria mais frio, mas foram dias até ensolarados. Acho que a Bahia me acompanhou aí na vida. Você trouxe o sol. Hoje está uma ventania aqui que parece, todo mundo fala, né? Agosto é mês cachorro louco da ventania aqui. Venta muito mesmo. 17h03, 17h05 eu começo. Para quem não conhece, eu vou apresentar também a Fernanda, a doutora Fernanda Padilha, vice-presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Campinas. Ela comigo vai dividir tela aqui com o nosso bate-papo com a doutora Lisandra. E, olha, hoje nós vamos ter surpresinha no final. Fiquem que nós vamos ter surpresinhas no final, né? Já está combinadinho aqui. E, então, vamos lá, vai. Bom, sou Silmara Ferreira. O doutor Hidalgo está presente por aí também. Olha só, que é o presidente da Comissão de Direito Médico. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Silmara Afonso Ferreira, eu sou presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Campinas. Hoje não teremos ninguém da nossa presidência e diretoria aqui, em função da coincidência dos horários, eles estão em evento de entrega de carteiras. Mas mesmo assim, cabe os nossos agradecimentos, o apoio do pessoal do suporte, da OAB Campinas, da OAB São Paulo, que sempre são aí super prestativos conosco. Bom, vou passar então. Doutora Fernanda Padilha, já nossa co-host aqui com a doutora Lisandra. E, doutora Lisandra, vou fazer uma breve introdução do currículo dela. Tem muito mais para que a gente possa entrar realmente no que nos interessa. Advogada colaborativa pelo IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, mediadora privada, presidente da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas da OAB Bahia, subseção Lauro de Freitas, sócia do Colossi Oliveira Advogados, mestrando em Direito e autora de artigos com 2 livros publicados. A palavra é sua, doutora Lisandra, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, falando de um tema que me é caro, já desde 2020, eu estava pensando hoje aqui, comentando até com o meu sócio, que eu acho que o direito médico me escolheu pelo viés da mediação. Essa história começa numa live que fiz com a Comissão de Direito Médico, aqui da OAB Bahia, que me convidaram, assim, digamos, um dia antes. Olha, a gente estava pensando em fazer uma live sobre direito médico, sobre essa questão da pandemia, sobre essa advocacia colaborativa, o que é que você acha? Isso foi junho de 2020, com a pandemia aí, né, no seu auge, um dos seus auges. Eu falei, olha, eu acho que é uma coisa muito interessante, inclusive eu já vinha pensando, porque eu tenho 2 irmãs médicas, né, então é um tema corriqueiro no almoço de domingo, nas nossas reuniões, aí as questões todas, protocolos SPICES, que depois mais pra frente eu vou falar um pouquinho. Enfim, topei essa live, da live veio um grupo de pesquisa, de aprofundamento sobre advocacia consensual em direito médico, que aí rendeu esse livro aqui, que eu não sei se a luz vai deixar, vai permitir que eu capa. Ele virou um e-book, então são artigos de todos os participantes, pensando sobre mediação, negociação, conciliação, práticas colaborativas no direito médico, né? Implicações, dificuldades e tudo que pode aí versar sobre essa matéria, e foi então que eu comecei. Depois, no Mediare Somar, fizemos um curso também voltado para o direito médico, né? Nosso foco primeiro eram os médicos, mas nós somos muito procurados por advogados do direito médico, né? Querendo saber, poxa, mas como é que a gente atua nessa área? Como é que entra com consenso? Como é que convence o médico? Como é que convence o paciente? Então, foi aí que eu fui desenvolvendo, estudando, lendo, praticando, fora a minha advocacia, né? Sobretudo
mediação em erro médico, que é o meu forte, que eu vejo que é uma delicadeza, né, no trato, porque erro médico tem ali a vulnerabilidade do paciente, mas também a carreira do médico ali colocada em xeque, num período em que a gente tem numa época, numa era, né, do post, que um post pode destruir aí uma carreira, circular, viralizar, e aí a confidencialidade da mediação, a proteção, né, o sigilo, como isso é muito interessante para essa área. Então, eu preparei um pequeno PowerPointzinho, prometo não ser chata. Eu disse para a Silmara que nada além de 10 minutos, porque ninguém aguenta uma pessoa sozinha falando mais de 10 minutos no online. No presencial ainda vai, mas no online não. Então, são só ideias que a gente vai projetar aqui, para que depois a gente abra para um debate. Eu gosto de uma coisa, e ela também, e que bom que acho que a Fernanda também, uma coisa discutida, conversada, que fica mais interessante. Viu? Oi, Guilherme. Obrigada, Guilherme foi aluno nosso. Obrigada, Guilherme. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint, já está na página. Vou botar aqui, projetar. Tem aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Então, a gente fica aqui. Deixa eu só ver. Show ao Windows. Pronto, achei. Aí vocês vão me dizer se estão visualizando direitinho. Agora eu vou botar modo exibição. Apresentação de slides, está ok? Ótimo. Aqui só para quem está chegando agora aí, de todos os lugares do Brasil, também convidei o pessoal aqui em massa na Bahia, espero que estejam presentes também nesse evento aí, que é de muita relevância, viu? Falar sobre direito médico e falar sobre mediação do direito médico é uma iniciativa, eu penso que atualizadíssima, né? Sobretudo pela questão que nós vamos chegar depois do rol taxativo. É taxativo ou não é taxativo da ANS, essa briga toda que está acontecendo aí. Mas, então, por que mediação no direito médico? Por que isso? Né? Me perguntaram uma vez, um cliente, mas por que esse negócio de mediação no direito médico? Eu falei, olha, por várias razões, né? Várias razões. A delicadeza das relações jurídicas de base, né? Que necessariamente envolvem direitos fundamentais. Se a gente for analisar, tem o direito à saúde pelo viés da individualidade, da singularidade, que, de acordo com o Ingo Sarley, ele pode ser visto sob esse viés, não apenas como um direito social. Nós temos o direito à saúde tratado, ou seja, operacionalizado, ou seja, reivindicado por meio da defesa do consumidor, quando esse paciente ele é um consumidor de serviço de uma clínica, de um hospital, de uma situação, por exemplo, que já é tida pelos tribunais como de consumo, quando o médico ele oferece o resultado, como nas cirurgias estéticas. Então, é uma relação extremamente delicada, e quando há erro médico, que vocês vão ver lá na frente, mais ainda, porque de um lado está esse paciente que foi lesado ou argui ser lesado, né? E de outra, a carreira desse médico que estudou aí anos, né? Eu que tenho irmãs médicas, anos e anos, para chegarem onde estão, para chegar a ser um gastro, a ser um endócrino, a ser um cirurgião plástico. A boa reputação de uma clínica, também construída aí com anos, e como eu disse, com um postzinho, de repente, de uma influencer aí que se submeteu, vamos imaginar, uma cirurgia estética que ela não gostou, ela coloca lá, clínica péssima, médico que não oferece aquilo que promete, e esse post viraliza, e aí como é que resolve uma situação como essa, com a exposição de um médico? A gente teve um caso aí delicado nesse assunto. E entrando na seara do plano de saúde, a satisfação do cliente e a permanência, porque vamos pensar não só no cliente pessoa física, no cliente pessoa jurídica, que tem aí não sei quantos mil funcionários protegidos, né, ou abarcados num plano de saúde, e de repente esse plano de saúde não está não está entregando aquilo que foi contratado e simplesmente está aí sob a ameaça, inclusive, de perder esse cliente importante, essa empresa importante. Então, tudo isso nos faz voltar os olhos com muita atenção para os métodos adequados de solução de conflitos, notadamente a mediação, no direito médico. Bom, isso sem falar, né, que a gente não quer falar de forma leviana do judiciário, mas a gente sabe que os processos na área da saúde, eles aumentam de forma exponencial, né? Aqui na Bahia eu tenho amigas juízas e coisa que falam, não tem como dar conta, e realmente não tem, é humanamente impossível dar conta da quantidade dos processos aí em trâmite, porque as lesões ou ameaças a direito, elas são de várias ordens, a cobertura que é contratada e não é prestada, autorização para exame, reembolso, ressarcimento, erro médico, enfim, uma infinidade. Então,
levar todas essas questões ao judiciário, fica a interrogação, será que é a melhor medida? Havendo como há, depois do CPC 2015, outros caminhos de solução, será que tudo precisa ser judicializado? Será que aquele atendimento que eu tive na clínica, eu mesma, Lisana, posso contar no hospital que tive Covid em agosto do ano passado, não tive um atendimento muito bom, e pensei, puxa vida, se eu fosse um outro paciente que não fosse da área jurídica, será que eu não pensaria em judicializar? Dado que eu fui praticamente ignorada, fiquei na fila esperando, passando mal, enfim. Então, será que tudo deve ser judicializado? Será que existem outras possibilidades tão eficientes quanto? Porque o advogado quer saber disso. O paciente nem se fala, mas o advogado também quer saber se vai ser eficiente, se vai resolver o meu conflito, o conflito do meu cliente, né? E eu começo com o clássico, assim, porque as relações médico-paciente podem demandar uma mediação para várias situações, como negativa de prontuário, como falta de comunicação, clareza na hora, né, da contratação, mas o erro médico é aquela situação clássica que eu digo em todas as aulas para mediação, pelo que eu já expus. Proteger a carreira do médico, proteger esses anos de estudo, e, de outra parte, atender essa pessoa que ou teve realmente um direito lesado ou ameaçado. Porque nem sempre houve um erro. Nesse livro, o livro que nós lançamos aí em São Paulo, a Mediação Empresarial, espera que a luz aqui não dá para depois eu apago para vocês verem, meu artigo no livro Mediação Empresarial, Experiências Brasileiras, volume 2, fala exatamente disso, que às vezes acontece o que a gente chama de dano iatrogênico, ou seja, um dano que acontece, uma lesão, vamos chamar assim, nesse corpo do paciente, né, no organismo dele, mas que era previsível, e o médico, ele agiu dentro dos protocolos, ele agiu dentro daquilo que era esperado, em termos de boa técnica, em termos de atualização, em termos do seu tratamento. Mas aconteceu uma situação singular, e esse paciente se sente lesado, e se não for bem esclarecido, e aí o nosso papel, e eu chamo a atenção com todo respeito aos meus colegas advogados, nosso papel de informar, dizer, olha, será que realmente isso foi um erro médico? Quando esse paciente bate lá, como o seu cliente bate lá na sua porta, lá, olha, fui mal atendido, olha, tive... Mas será que foi erro médico? Porque, inclusive, nem sempre se vai conseguir provar isso em juízo. Não só porque é um dano, nesse caso, iatrogênico não é nem um erro médico, é um dano que pode acontecer, como em muitas situações você conseguir fazer a prova é difícil, você conseguir um depoimento, né, ou uma perícia médica é complicado, porque os médicos entre si, evidentemente, que há uma situação de, não vou dizer de proteção, mas até de coleguismo, porque, poxa, eu vou depor com o perito contra o meu colega, e se eu vier a passar por uma situação semelhante, será que eu vou depor também? Então, digamos assim, um cenário próprio para mediação. Leva-se para a mediação, adverte-se às partes que aquilo ali é confidencial, ou seja, ninguém vai fazer prova contra ninguém, que isso é uma grande preocupação, né, dos advogados, e é legítima. Então, se aquilo que for dito ali, fica ali. Eu brinco com os alunos que é igual Vegas, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, assim, para as pessoas, né, que não são da nossa área, para quebrar um pouco o gelo, a gente fala assim, para tornar mais acessível, que eu acho que a gente tem que sair um pouco do juridiquês quando a gente quer atender as pessoas. Então, ali elas estão protegidas pela confidencialidade. E aí o médico pode fazer o disclosure, que é o que eu disclosure, essa palavra fancy, essa palavra chique, quer dizer abrir as cortinas, descortinar, falar, olha, realmente, eu vim aí de um plantão, eu vim cansado, eu realmente cometi esse equívoco, ou não cometi esse erro, isso aqui é uma coisa que acontece. Então, as partes ali, as pessoas ali envolvidas, elas se sentem mais, vamos dizer, confortáveis para conversarem, porque isso não acontece no processo judicial, vocês sabem disso. O processo judicial é o ataque e a defesa, né? É o argumento e o contra-argumento. Então, ninguém vai chegar e dizer, olha, realmente eu cometi ou não cometi um erro médico. Então, por isso, e para não me alongar muito mais, a mediação nas relações médico-paciente são, assim, indicadíssimas, né? E eu penso que isso tem que ser uma cultura, tem que virar moda no país para que a gente possa diminuir aí um bom número de processos judiciais, de verdade. Depois, falando um pouco sobre essa situação mesmo do paciente na clínica, do paciente no hospital, usando esse exemplo da Covid,
Então, houve uma péssima comunicação comigo, nesse caso que aconteceu comigo. Então, por que não ajuizar, né? Estamos na era aí de todo mundo ajuizando tudo. A pessoa já é levada até pelos meios de comunicação, etc., a pensar em entrar com um processo contra o hospital. Mas não é a melhor saída, em muitos casos. Não é pelo seguinte, o processo vai demorar, e essa pessoa quer uma satisfação de alguma situação que não foi cumprida, ou às vezes até uma liminar. Caberia uma mediação aqui? Claro que sim. Agora, preciso advertir, a gente não está aqui, como eu brinco, no mundo de Alice, é preciso que haja comprometimento também das clínicas, também dos hospitais, em virem para a mediação com propostas. Ir lá só para delongar, para fazer o paciente sofrer esperando mais tempo por um provimento, por enfim, alguma obrigação de fazer aí ou algo que não foi cumprido, só prolonga o sofrimento e, a meu ver, né, diante aí a gente lê tanto sobre governança corporativa, isso é um ato, inclusive, que depõe contra uma governança corporativa de um hospital, de uma clínica, né? Então, assim, penso, e isso também está no livro, que clínicas e hospitais, quando entendem o valor de uma mediação, de prevenir litígios, eles estão construindo um legado em termos de confiabilidade, em termos de governança corporativa, de sucesso, de selo. Todo mundo hoje em dia quer o selo empresa cidadã, selo excelência, não sei o que lá. Começa fazendo mediação. Como? Muito simples, não tem ouvidoria no hospital, não tem aquele questionáriozinho que a gente preenche no final. Você gostou do atendimento? Foi atendido? Se ali, naquele questionáriozinho, e também isso eu coloquei nesse artigo do livro, já se percebe que o paciente não foi bem atendido, o hospital nem espera uma ação judicial bater na porta, ele já manda para o corpo jurídico que tem que ter um mediador lá orientando, e esse mediador vai dizer, olha, vamos enviar um convite, uma carta convite para fazer aqui uma mediação, ouvir esse paciente, ver o que nós podemos... Gente, isso é trabalho preventivo. Isso é lógica, isso é usar o ordenamento a nosso favor, a favor dos empresários, a favor das clínicas, a favor do paciente. Sai todo mundo satisfeito, é o win-win, né? Então, também aqui, mediação, sim. Ó, as cachorrinhas começaram a aparecer. Como boa mediadora, eu vou fazer aqui a mediação entre a situação real. Eu já explico para vocês. Me escutam bem? Ok. Eu estou com as cachorrinhas da minha mãe, e aí são idosinhas, e aí ficam aí chorando. Se estiver passando o som, vocês me falam, tá? E vamos lá. Agora, a mediação entre o segurado e o plano de saúde. Aqui que vem uma das questões que a gente estava falando no início, né? Então, eu, quando estava pesquisando para esse artigo, eu observei que existe uma mediação online ligada à ANS. E como é que ela acontece, essa mediação online? Só um minutinho, só um minutinho. Infelizmente, a pessoa está sozinha em casa administrando tudo, mas vamos lá. O que acontece? Se eu chego até o canal da ANS com uma reclamação sobre um plano de saúde, primeiramente eu tenho que ter feito uma ligação para o plano, ter anotado o protocolo, e quando eu entrar aqui, atendimento, fale conosco, eu tenho que passar esse protocolo. Feito isso, a ANS, ela pode disponibilizar uma mediação online. Eu nem sabia. Então, assim, eu já coloco aqui, fantástico, né? Eu já coloco aqui para que a gente tenha noção de que isso existe, isso é feito. Agora, tecnicamente, não é bem uma mediação, é mais uma negociação, porque ela é toda feita online, não há essa presença do mediador e tudo, mas, querendo ou não, é um viés, eles chamam de mediação, mas é um viés de atendimento, né, de pré-processual, ou seja, todo ele voltado a satisfazer essa pessoa aí que está com problema com plano de saúde. Então, isso existe. Eu não testei, porque não precisei, mas acho interessante que nós, tanto do direito médico quanto da mediação, saibamos que existe esse canal por meio da ANS, tá? É um começo, né, Alessandra? Claro, com certeza. Com certeza, já é uma mudança. E outra coisa, eles precisam fazer algo, porque é tão pungente essa situação do plano de saúde, porque o que aconteceu com a história do rol taxativo? Vamos lá, vamos enfrentar essa questão. Houve uma decisão, né? A segunda sessão do STJ entendeu que aquele rol da ANS
e contempla 3.368 eventos em saúde, entre exames, terapias, consultas, medicamento, órteses e próteses, ele seria taxativo. Até esse momento, até junho deste ano, sempre foi exemplificativo. E por que eles, entre aspas, mudaram o entendimento? Para justificar a necessidade de aumento dos planos de saúde, porque estava aquela questão, vai aumentar ou não vai aumentar? Eles disseram, olha, tem que aumentar porque é exemplificativo, então com isso sempre aumentam muito mais ainda as demandas. Com essa justificativa, eles simplesmente eles fizeram com que todo o país se mobilizasse. Todas as pessoas que têm casos delicados de saúde em casa, pessoas necessitando de atenção especial, tudo isso, começaram a procurar os órgãos, fazer passeata e tudo mais, porque com essa decisão do STJ significaria o seguinte, se eu tenho uma doença rara e que não está nesse rol aí, da ANS, eu não vou ter atendimento. Se ele rol é taxativo, como é que eu vou ser atendida? Então, isso foi uma comoção nacional. Eu acabei fazendo uma live com o pessoal da APAMEC, a Associação Paulista de Mediadores e Conciliadores, não sei se eles estão aqui, para falar sobre isso. E a coisa foi tal que, logo em seguida, também em junho ainda, formou-se um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados e foi criado esse projeto de lei para que pudesse ampliar e trabalhar melhor com esse rol. Então, nem aumentar o valor do plano de saúde em função, né, de tudo isso, em função de todas as coberturas que, de repente, não estariam ali, que precisariam ser elastecidas numa ação judicial, quanto não deixar que ele fosse taxativo. Então, esse projeto de lei está tramitando, ele já está no Senado aqui, ó. O último estado dele, 27/8, foi incluído em ordem do dia, já no Senado para ser votado, já passou na Câmara, porque tal é a situação, imagina, você contrata um plano de saúde suplementar para poder atender, né, porque, infelizmente, o nosso Sistema Único de Saúde no país, não vou fazer aqui as críticas todas, mas não é aquilo que poderia ser, né? E aí você contrata um plano de saúde, pessoa física, ou você tem uma empresa, contrata para os seus funcionários e quando precisa, não está aqui no rol taxativo, é taxativo. E aí, quem é que resolve, meu amigo? Vai resolver como? Isso foi, gente, a presidente da comissão aqui da pessoa com deficiência justamente ocupa esse lugar aqui na nossa subseção em função de ter um filho, né, com necessidades especiais. Ela ficou doida, ela mandou mensagem, Lisandro, o que é isso? Como é que pode? Porque isso é uma desumanidade. Lógico, cadê? Direitos fundamentais, dignidade humana, isso é só bonitinho, né? Para ficar na Constituição, porque na hora do vamos ver, é rol taxativo. Sim. Então, a coisa está nesse pé, vai ser votada, para ser votada essa semana, para que essa lei ela trabalhe melhor essa questão. Nem vamos aumentar o valor do plano porque o rol é exemplificativo e nem vamos deixar o rol taxativo, vamos encontrar um meio termo. Inclusive, agora foi o deputado Irã, eu acho que falou isso em algum lugar, que ele entendeu que essa lei era um consenso, que ele conseguiu construir algo que atendesse os planos de saúde, mas também as associações de pessoas com doenças especiais que procuraram, eles que fez reuniões assim com várias associações. Então, isso para mim é democracia, né? Eu acho que isso que é necessário, a gente pensar enquanto nação e não interesses de um e outro grupos, isso não faz sentido, né? Então, assim, é isso, a exposição eu vou encerrando por aqui para não me alongar mais, e vou colocar essa frase do Jung, porque de nada adianta a gente dominar técnicas, etc., teorias, se a gente não pensar no outro, né? Não pensar naquela outra alma humana que está ali na nossa frente, diante de nós aí, sobretudo numa questão de direito médico. Então, por hora muito obrigada. Isso é muito mediação, né, Lisandra? Isso é muita mediação, né? Não dá para entrar no processo mediativo sem lembrar disso, né? Mas pelo que você está me falando, eu até falei para você que eu não acompanhei muito, quando a gente estava falando em off, sobre esse PL que está bem adiantado já, né? Sim. Essa comoção causada aí pela indignação rendeu frutos rápido, graças à movimentação da sociedade que tem espaço, né? Teve espaço e apoio do legislativo. Que notícia boa, saber que está andando, né? Agora, fiquei curiosa para saber o que é que esse deputado encontrou de meio termo aí, qual é a solução? Eu também.
Eu também fiquei, e eu queria até ter lido toda a lei, relido, né? Porque eu li no início, quando dei a entrevista não, logo depois de junho eu dei uma olhada, mas foi en passant. Mas, assim, o fato dele dizer que conseguiu construir ouvindo a sociedade e também atendendo os planos, também quero saber. Vamos procurar depois trocar figurinha, Silmar. Vamos, porque olha, é um milagre ele está fazendo aí, porque é o 880 e é isso mesmo, né? Tem que buscar uma saída, tem que pensar no coletivo e nem mar nem terra. Mas Eu até posso disponibilizar esses slides depois, que eu botei até o link ali da pesquisa, para vocês darem uma olhada, sabe? Acho que vale a pena muito também. bacana, por favor. E nós temos aqui, antes de seguir com as perguntas da doutora Fernanda, nós temos aqui alguns comentários, se você quiser passar rapidamente, puder comentar, eu acho Deixa que eu ver seria aqui. bacana. Vamos ver aqui. E que surpresa boa saber que já existe essa mediação online, eu não sabia não, Pois é, disponibilizada pela ANS. sim. Eu estou vendo aqui, plataforma, o que você fala sobre a máfia branca, que tudo é aprovado pelo plano em mastectomia, o médico cobra 16 mil e não aparece na cirurgia. Pior que bandido de carteira, meu amigo. É terrível. O ego dos médicos é maior que eles, é um absurdo. Olha, é Fernando, né? Quem comentou aqui? Deixa eu ver quem é. Fernando? Fernanda. Eu não sei se eu entendi direito. Acho que ela está o reclamando do comentário. médico. Na verdade, ela está dizendo que a pessoa cobra 16 mil e não aparece na cirurgia. E ela está chamando isso a respeito do comportamento dos médicos como máfia branca, né? Olha, Fernanda, se eu posso dizer algo sobre isso, acho que posso comentar um pouco sobre o curso que nós fizemos no primeiro momento lá no Mediar, que nosso foco eram médicos. Nós fizemos entrevistas com 8 diferentes médicos, oncologistas, médicos do paliativo e tudo mais, justamente tentando chamar esse público para ensinar a técnica de comunicação, ensinar, enfim, um pouco de mediação, porque tudo começa com a comunicação, né? Até o erro médico pode ser sanado por uma boa comunicação posterior, quando o médico tem a humildade, muitas vezes, dentro de uma mediação, se ele tiver receio de algum tipo de represália, entre aspas, né? Quando tem ali aquele ambiente confortável da mediação, dizer, olha, eu errei realmente. Mas, enfim, Fernanda, a gente não teve um médico na nossa turma, só advogados do direito médico. Então, assim, ainda precisa de muita conscientização. Eles são bastante resistentes, bastante resistentes. Eu cheguei a oferecer também um trabalho dentro dos hospitais, formar núcleos de mediação dentro de clínicas e hospitais para prevenção de conflitos. Eles são muito reticentes, sempre acham que vai abrir precedente. Então, assim, nós estamos criando cultura, eu acho que é por isso que eu falo, foi um convite muito bem-vindo ao OAB Campinas, e eu penso que isso tem que se multiplicar país afora, porque nós precisamos das ferramentas para tratar esse tipo de situação, ainda mais numa situação de erro médico, ou ainda mais nessa, né, que o médico não aparece, não dá nem notícia, É muito constrangedor e, né, demais. sem comentários, sem maiores comentários. Tristeza. Você falando, só para, antes, Fer, se você me permite, Fernanda, só uma coisa que me ocorreu, duas coisas da sua apresentação, Lisandra, que me causaram, assim, uma ideia que, você acha que seria interessante, tamanho o volume que vem acontecendo de demandas judicializadas, que se criassem varas especializadas? E a segunda pergunta, né? Até corroborando essa sua ideia de ir aos centros médicos, aos hospitais e oferecer a formação dos centros de mediação, será que isso também não gera um pouco de cumplicidade ou a falta de imparcialidade? Não seria o caso de se formar fora núcleos especializados, mas independentes, onde tanto uma parte quanto outra pudesse se socorrer, sabendo que eles são independentes e não estão na cabeça de quem vai propor, falar, não, eu não vou lá, porque lá esses mediadores são deles. Eu não vou aqui, porque, entendeu? Ou seja, Entendo. criar mesmo, não sei se câmaras, ou o que seja, grupos, ou mesmo mediadores que sejam mais especializados para essa demanda. O que você acha disso? Vamos lá. Eu acho que uma ideia não invalida a outra.
né? Penso que sim. Essa coisa do nós e eles, vamos dizer assim, eles contra nós, antes de entrar no mestrado, eu comecei uma pós em neurociência, porque eu pensei, para eu ser uma boa mediadora, eu preciso entender de pessoas, entender desses mecanismos nossos. E isso que você traz, Mara, é atávico do ser humano. Até em tribos, eu lembro do professor contando isso, assim, perdidas lá, não sei aonde, percebe-se, né, quando vão os antropólogos fazer essas pesquisas, essa sensação, meu grupo, o outro grupo. Então, com isso, sim, eu lhe digo, as pessoas, vamos dizer, a própria Fernanda, ou eu, que tive a situação do Covid e fui mal atendida, podemos dizer, eu não vou lá porque o mediador é deles. Pode acontecer? Pode. Mas, por outro lado, veja que nós, mediadores, temos que honrar a lei 13.140. Nós precisamos ser imparciais. Se o nosso trabalho não for imparcial, nós podemos até ser denunciados, né? Então, eu acho que tanto nós podemos ter esses núcleos, como hospital, mostrando à sociedade que quer prevenir conflitos, e dali pode, por exemplo, acontecer uma mediação em que o hospital, sim, assuma o encargo de pagar ali a Fernanda, não só 16 mil, mas 20 mil, porque ela teve um médico que não foi até, e por que não pode acontecer? O hospital não quer ter Fernanda como paciente? Então, assim, acho que uma coisa não elide a outra, mas seria ideal se nós pudéssemos ter câmaras focadas em direito médico. Acho que isso aí é um passo Olha lá, sensacional. vamos pensar no Sensacional. mercado novo aí, ó. Inclusive para os tribunais fazendo essa chancela, porque a quantidade de processos que ia diminuir, você já pensou? Pelo menos aqui na Bahia, né? Sim, eu estou vendo o José Henrique também está fazendo boas intervenções aqui, daqui um pouquinho a gente dá uma lida aqui nos comentários dele para trazer. Tá joia. Fernanda, agora com você, por favor. Bom, eu achei que, primeiro, doutora Lisandra, excelentes colocações, assim, desde o dano iatrogênico, que isso é uma questão que a gente enfrenta muito no direito médico e na saúde. Os pacientes, às vezes, chegam para a gente, porque eu sofri um dano. Eu trabalho muito com direito odontológico, então, eu fui retirar um siso e fiquei com um hematoma na cara e isso é um dano. Isso não é um dano, isso é uma consequência normal do tratamento, né? Não tem por que você pedir danos morais porque você ficou com um roxo porque você foi tirar o dente ou porque você ficou com dor de uma cirurgia de extração de dente. E muitas vezes eles não entendem. E aí chegam alguns advogados, e não generalizando, mas em todas as áreas tem, alguns advogados oportunistas que vêm ali, não, vamos, que mal vai fazer? A gente pede justiça gratuita mesmo, você não vai pagar nada. Mas não nota que o profissional que está do outro lado, é o nome dele que está em jogo, e muitas vezes ele nem errou, né? E ele vai ser processado por uma questão de que, sei lá, por ser processado, né? Então, por que não chamar para conversar? Por que a senhora acha assim, né, que a senhora estuda essa questão? Como você vê essa questão? Por que não chega nesse consenso? Por que eles não sentam para conversar? Qual que é o peso ali? Por que não chega nesse consenso? Seria uma coisa tão fácil, eles estão ali no consultório, né? Na relação médico-paciente, profissional-paciente, por que chega nessa hora, cada um vai para o lado, não querem mais sequer conversar, né? Põe um ponto final na relação, como se não tivesse volta. Vamos lá, eu posso falar sobre o viés dos advogados e do dentista, né? Então, eu vou brincar aqui, está sendo gravado? Posso falar a verdade. Muitos advogados acabam ingressando com demanda por causa de honorários, né? Porque eles entendem ou não sabem, na realidade, que eles podem cobrar tão bem ou melhor no consenso. Quando eu comecei a trabalhar com advocacia colaborativa em 2019, eu visitei alguns escritórios aqui e uma das coisas que eu conversei muito foi com colegas que trabalhavam também de forma mais consensual. Veja bem, se a gente vender a ideia de que nós vamos economizar tempo da pessoa, tempo do cliente, qual é o valor do tempo para um empresário, para um paciente que está com dor? Tempo é valiosíssimo. Então, saber cobrar bem honorários por uma boa consulta, por um acompanhamento na mediação, por uma tentativa de negociação, isso é pressuposto. E me desculpe, com todo respeito, o advogado que incentiva uma demanda, entendendo que dano iatrogênico é dano iatrogênico, de uma forma, como eu vou dizer assim, quase predatória, ele, para mim, está violando o Código de Ética. E eu posso falar porque já fui conselheira do Tribunal de Ética aqui da Bahia. Então, assim, é só lá olhar, acho que é o artigo 32, 34, não lembro, e tem lá a conduta ética do advogado que estimula uma demanda que não precisaria acontecer. Então,
é preciso que a gente pense um pouco. Nós entendemos que advogar é preciso, mas como advogar, né? Como advogar? E com relação ao dentista, eu penso que quando o paciente chega lá, né, doutora Fernanda, às vezes o paciente não chega falando de forma mansa, né? Ele já chega lá empunhando a espada, você me deixou roxa, como é que eu vou fazer, dar aula, como é que eu vou, sei lá, e advogar com esse... Ah, estou com uma dor insuportável, você não me disse, então já chega lá, e aí o dentista, muitas vezes, não sabe nem como lidar com essas emoções, e por isso até que o nosso curso era focado na área, né, que a gente chamou de médica, mas na área da saúde, e a gente não teve quem procurasse, porque não entenderam ainda como é importante a gente conhecer, por exemplo, comunicação não violenta. Esse dentista poderia dizer, olha, eu sinto muito, né, por esse roxo, eu realmente, usando o CNV, né, eu realmente não gostaria que isso tivesse acontecido, eu usei da expertise que me é acessível para que não acontecesse, mas o seu organismo teve essa reação. Então, como podemos juntos encontrar uma saída? Existe algum tratamento que eu possa pagar, que eu possa... O dentista não tem não tem nem tempo, às vezes, e nem tem esse traquejo. Então, você compreende? É complicado exigir dele também que ele vá e converse com a pessoa que está lá enfurecida, né? É verdade. Às vezes eu dou aula para os cursos de pós, de odonto, e eu falo, tem uma aula só de relacionamento com o paciente. E eu coloco um livro para eles, eu falo assim, vocês já leram O Corpo Fala? Não adianta nada você estar falando, tá bom, vou resolver, mas está virando o olho, está bufando, está de braço cruzado. Né? A comunicação é muito mais do que o que você fala, é a sua postura, né? E eles parece que, tá, tudo bem, mas acabou a confiança, então não tem mais como. Peraí, vamos tentar, vamos chamar o paciente aqui, vamos tentar conversar. Mas realmente não tem essa cultura. E você acha que, assim, como a gente poderia fazer para colocar na cabeça dos profissionais da saúde e tanto dos advogados que atuam nessa área a importância da mediação nesse ambiente? Eventos como esse, e assim, em perspectiva nacional, né? Entrevistas em rádio, entrevista em jornal, artigos. Escreva um artigo sobre isso que você enfrenta, manda para o Migalhas, para o Conjur, porque informação em alguma hora vai chegar lá, né? Aqui em Lauro de Freitas, né, na cidade em que eu estou presidente da comissão, nós escrevemos quinzenalmente para o jornal local. Cada um dos membros escreve. Então, escreveram outro dia sobre mediação escolar, eu escrevi sobre mediação de direito médico, e assim vai. Então, informação é valioso, e a gente tem que levar essa informação para as pessoas. Agora, claro, tem que esperar a mudança de cultura, né? É paulatino, né, Fernanda? É como se a gente vivesse mundos paralelos. A mediação está aqui, mas a judicialização ainda está aqui também. Então, tem aquela tensão, né? A sociedade tem esse tempo de atraso, vamos dizer, né? Ela sempre está correndo no vulgo, correndo atrás do rabo, né? Então, as coisas vão mudando, ela vai se adequando, as coisas vão mudando, ela vai se adequando. Mas é isso que o doutor Kazu, que já veio aqui nos visitar tantas vezes, sempre fala, né? Vamos encontrar meios de falar aos não convertidos. E eu acho que essa diversidade de temas que a gente está conseguindo trazer aqui, inclusive essa interlocução com as outras comissões, é muito rico. Porque a gente percebe que a gente tem um ferramental que serve para ajuste em muitas debilidades do próprio sistema judiciário. Então, é franquia, é empresarial, e por aí vai. E é como a doutora Lisana está falando, né, Fernanda? Uma hora vai água mole em pedra dura, tanto bate até que um dia fura, né? Então, vamos continuar, e eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta, Fernanda, senão a gente pode ir de novo para os comentários, e eu tenho mais uma elucidação a fazer sobre práticas colaborativas, né? A diferenciação entre as práticas colaborativas, que eu não sei... Eu fiz o primeiro curso aqui que foi dado no Brasil, foi muito legal, fiquei encantada, mas também é outra que sofre um pouco, né, para que pegue, né, para que seja aderida à cultura, para que os colegas consigam entender do que se trata. O acordo de não litigância é algo que pesa um pouco. Você tem que pensar no contrapeso disso, na contraprestação, que é também saber cobrar.
para se usar das práticas colaborativas, então eu deixo aí para a Fernanda se tem mais alguma pergunta, senão a gente devolve para a doutora Elisandra. Podem continuar, eu vou ver com o pessoal da comissão, uma coisa a gente faz no final. Tá, joia. As práticas colaborativas também são, assim, minha paixão, Silmara. Eu comecei por lá, sendo muito franca, eu nem sabia que eu seria mediadora. Em 2019, quando eu fui fazer a capacitação, eu queria ser uma boa advogada na mediação, porque eu já via a mediação como algo latente, como uma coisa do futuro que isso ia dar certo e que eu queria saber atuar lá, porque era diferente, é outro palco, é outro cenário, é outra história, é outra mentalidade. Né? E a advocacia colaborativa, bom, qual é? A doutora Silmara falou tudo. Primeiro tem o pacto de não litigância, ou seja, eu estou do lado de cá, digamos, representando o paciente, a doutora Silmara do lado de lá, representando o hospital, o médico, etc. Nós vamos construir, né, uma solução, mas primeiro, antes, vamos assinar um termo, que durante essa construção não iremos surpreender uma a outra com liminares, com ações na virada da esquina, com etc. Nós vamos trabalhar pelo consenso. Podemos trazer peritos para dentro da equipe, eu estou vendo aqui que o José Henrique colocou, trazemos aqueles que são os especialistas, né, para o trabalho. A prática colaborativa, como ela foi pensada por Stuart Webb, não traz o mediador, traz advogados com comportamento colaborativo entre si e que agregam à equipe os saberes necessários. Então, se é um erro médico ou um dano iatrogênico, ou etc., vamos trazer um médico, vamos trazer alguém de expertise na área para que possa elucidar. Alguém neutro, que eles chamam de neutro, né? É o neutro, não vai ser o neutro financeiro, vai ser o neutro médico, vamos dizer assim. Então, é um trabalho fantástico, fantástico mesmo. E outra, caso não venha a lograr êxito, esse trabalho no consenso, que pode, inclusive, no termo de participação, no termo de não litigância, constar lá que por 2 meses, doutora Silmara, né, Lisandra, né, estarão envolvidas nesse trabalho. Caso não logre êxito, nós não podemos atuar como advogados litigantes. Nós estamos também comprometidas com a confidencialidade. Já ouvi de colegas dizerem, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Da mesma forma como eu falei em relação à mediação, etc. Cobre seus honorários de uma forma adequada para trabalhar no consenso. Prestigie e diga para o seu cliente que ele está investindo numa solução muito mais customizada, porque não pense que o juiz vai aventar 1000 possibilidades, que o juiz não tem nem tempo. Se não tiver na petição inicial dos pedidos, é extra petita, não vai ter. Agora, dentro de uma prática colaborativa, tudo pode acontecer. Pode começar de um jeito, daqui a um pouco o advogado e outra. Humildade dos advogados. Porque a doutora Silmara pode trazer uma ideia muito mais sensacional e que resolve, eu digo, olha, realmente, isso é uma boa, vamos fazer por esse caminho. Então, se nós advogados nos dermos conta de que a gente pode ganhar mais dinheiro mais rápido, resolver o problema em 2 meses e ainda sair com um network fantástico, não vejo como não funcionar. Né? O problema, de novo, é cultura. E um dos motivos de eu estar fazendo mestrado é porque eu sou, digamos assim, ousada em pensar que eu quero mexer na grade curricular. A gente não tem formação na faculdade, a gente sai processualista, querendo derrubar o outro na arena processual. A gente não pensa em nada humano. O máximo que tem psicologia forense, olha lá que eu nem me lembro disso, deve ter sido bem ruim, porque eu nem me lembro quando eu fiz. Né? Então, assim, poxa, precisamos de matérias humanas, precisamos de matéria de comunicação, matéria de elementos mínimos de psicologia, de coisas do tipo comunicação não violenta. Precisamos, gente, é urgente, não tem como. Muito tem se falado disso, né, Elisandra, da advocacia 4.0, agora já virou 5.0, soft skills, e daqui a pouco nós vamos chegar na 10.0. Por outro lado, as demandas repetitivas sendo cada vez mais usada inteligência artificial, aí vem, a advocacia nunca vai ser substituída por máquina. Não vai, mas o que vai poder ser julgado pelo beabá do corriqueiro, o advogado vai sim acabar sendo, né, um copia e cola, igual a sentença vai ser um copia e cola, e não tem por onde sair. Então, são vários fatores, né? Desenvolvimento da inteligência artificial, os tribunais estão apressando. Está, assim, dando alardes de que o advogado tem que buscar se humanizar. Né? Essa coisa da arena, do bélico, está em decadência. Isso está sendo aos gritos e a gente sente essa resistência em função de não saber. O que eu mais escuto mas como é que eu compro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu compro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Né?
ainda não se equalizou. A gente deu vários passos aqui, entramos na tabela da OAB para ter os acompanhamentos, em práticas colaborativas, entramos nas tabelas, finalmente, né? Somos reconhecidos os nossos honorários, finalmente. O ano passado, acho que foi isso, né, que se mudou. Mas ainda, na prática, no dia a dia, como é que eu vou falar para o meu cliente? Não, primeiro nós vamos ter... Só essa fala já é algo assim que mostra, primeiro, mas e segundo e terceiro? Então, eu vou gastar 3 vezes? Primeiro, vamos tentar algo pelas vias consensuais. Ah, mas se não der certo, não, aí a gente pode, sim, se socorrer o judiciário. É esse ajuste de linguagem, de postura, que eu acho que seria assim, fundamental para que a gente deslanchasse. A fé, entendeu? E a fé vem como? Pela vivência, pelo conhecimento, por saber do que se trata e do que é capaz de se desenvolver num método, não vou só falar de mediação, num método autocompositivo. Não sei se vocês concordam comigo, é que eu até me emociono quando eu Mas é falo bonito, tem que se emocionar, porque isso é ser humano. O Silmara, com todo respeito, não só concordo com a assina embaixo, e eu te falo, nós vamos ser substituídos pela máquina em muitas coisas. Como você falou, copia e cola já existe, já tem uma IA nos grandes escritórios, que lê ali, etc. Já vê, o advogado só faz o trabalho de colocar ali os fatos que o cliente trouxe, e a IA já faz tudo. Então, assim, o que nós temos de diferente é isso, essa emoção que você está trazendo é isso daí, e isso é a serviço do cliente, não é contra o cliente, não. E talvez, se me permita, não é o advogado dizer assim, não, primeiro nós vamos tentar. Existe uma porta de solução que pode lhe trazer o benefício da celeridade e de uma decisão customizada, assim, bem costurada do que você quer, contrariamente àquilo que vai acontecer com o juiz. Porque quando você adjudica ao juiz, o juiz pode pensar o que ele quiser. Então, quando você tem o controle da decisão, então, controle da decisão e tempo, para mim, se a gente está falando para empresário, a gente está falando para médicos, a gente está falando até para uma família, isso é excelente. Eu vou poder decidir minha vida. A questão é criar essa cultura, porque nós temos a mania de terceirizar os problemas. Ah, tal coisa, fulano resolve. Ah, não sei o que lá, fulano resolve. Não, eu resolvo. Assessorada por uma advogada, um advogado com expertise, mas quem resolve sou eu, a vida é minha. Acho que essa é a mudança de chave, entende? É isso que eu falo, até como a água gente aqui também, é pedra dura, um dia a pedra fura, eu sei, e a gente não se cansa, e é isso mesmo. E você tocou num ponto importante, que é também, né, a gente, eu não vou dizer educar, mas a gente dividir com a jovem advocacia, né, os benefícios disso. E uma das maneiras que eu entendo que seja mais eficaz para que isso cole é que eles experimentem, né? Que eles se dignem a se sujeitar, a uma experiência nova, a algo diferente, para que possa sentir aonde isso vai chegar, a necessidade que ele vai ter dessa atualização, né? E do mesmo jeito que a automatização, a modernização da linha de digital, vou dizer assim, está subindo, ao mesmo tempo isso vai gerando uma necessidade de humanidade cada vez maior. Tamanha é a polaridade que vai se abrindo, esse abismo, né? Porque uma pessoa entra no escritório, conta o problema, vai para uma máquina, sai uma petição que é igual do amigo, que teve a mesma, só muda o CPF, não é isso? Você está me contando? Eu não conheço, eu não advogo, né? Não sei. É exatamente isso. Aí o cara fala, pô, eu vou pagar isso para o advogado para eu ter só o meu CPF trocado, a cartinha igualzinha para todo mundo. Então, né, a petição é igualzinha para todo mundo. Cadê o individual? Cadê eu em contato com o eu do cliente? Como é que ele vai sentir isso? Na mediação é totalmente contrário, né? Não tem papel, é só 2 acordos lá de confidencialidade, de pré-mediação, acabou. A partir dali é tudo muito mais oral, muito mais vivencial, muito mais emocional, porque querendo ou não, vamos ver quem fica feliz quando o juiz julga lá e não era o que você esperava. Uhum. Não é isso?
Com certeza. E mesmo se falando de CNPJ, atrás tem um CPF, né? Sempre, no mínimo 2, né? 2, perfeito. E assim, eu trabalho muito no empresarial. Quantas vezes a gente vê que é uma briga societária por uma questão jurídica que é só 5%, 95% é problema de relacionamento. A maioria das vezes. A gente já Então, trouxe assim, aqui muita gente do empresarial que fala exatamente isso. eu queria só dar atenção também aqui Isso, vamos lá. BMF falou, criar precedentes é coisa de advogado. Concordo, colega. Acho que se os médicos se interessassem, poderia ajudar bastante. Também acho. Médicos, por favor, vamos reproduzir esse nosso encontro aí para os médicos. Depois o José falou, o importante é que os envolvidos discutam o procedimento com antecedência. O médico precisa esclarecer todos os pontos possíveis ao paciente. Perfeito. E este, na medida do possível, acompanhado, melhor ainda, deve tirar dúvidas. José, isso que você está trazendo é tão importante. Nós tivemos uma entrevista com o doutor Juan. Ai, meu Deus, agora fugiu o nome dele. Ele é plástico, cirurgião plástico. E ele falou que muitas vezes o paciente ou a paciente chegam lá com pedidos impossíveis. E ele fala as coisas e a pessoa não capta, entra aqui, sai aqui. Ele pede para voltar acompanhado, ou do marido, da esposa, da mãe, de um amigo, para poder ter uma outra pessoa fazer essa interlocução, para que a pessoa entenda que aquilo ali não é possível, que o que é possível é isso, isso e isso. E caso ela não queira, ele não faz essa cirurgia. Depois eu mando para vocês o nome do médico que ele fez, deu até entrevista para a PAMEC também, a gente levou. A mediação pode ser acompanhada por peritos que trariam base científica para os mediadores. Fantástico, ótimo, melhor impossível. Aqui a Débora passando, mandando beijos. Bom, a Débora, querida, Débora vice-presidente aí de vocês. Quem mais? Há casos em que a escolha do tratamento pode trazer consequências que podem induzir a existência de um dano. Pois é, exatamente. O pessoal está agradecendo. José traz, os profissionais da saúde, em regra, são preguiçosos em explicar os tratamentos, também é um fato. Eles explicam de uma forma muito rápida, né? Às vezes é por conta da pressão do plano de saúde, tem que atender muita gente, e as explicações são as mais diversificadas, né, José? Depois vem aqui o Guilherme falando, divulgar a CNV, a Meiriane, perdão, divulgar também como a judicialização e a má comunicação custam caro, com certeza, com certeza. E aí vem que a doutora Samara está trazendo, vamos tratar antes, pode ser muito mais em conta, e não é uma coisa primeiro, mas sim por ser muito global, por ser muito, muito efetivo, se bem conduzido, temos que ter profissionais capacitados, aí a capacitação em práticas está em aberta também, mediação, advogar na mediação, enfim. E a mediação tem sido muito usada em empresas, compra e venda, fusão, é isso mesmo, fantástico, falta humanizar o ser humano. Na verdade, é isso mesmo, falta humanizar o ser humano. Quem fala isso também é Clarice Lispector, viu? Ela fala isso. E o que a gente precisa é humanidade. Nessa nossa área, o direito se confunde muito com justiça, né? E o que a gente, pelo menos eu, tento buscar em primeiro lugar é justiça, né? O direito se molda, acompanha, muda. A justiça é um valor que a gente tem que ter uma clareza sobre o que significa, né? E isso não tem como dissociar a justiça de ser humano mais humano. Então, para mim, é o grande lastro de tudo que eu faço aqui e que eu tento aprender para poder dividir e o que eu faço para tentar converter mais os não convertidos ainda, né? É ter isso em mente, né? Abrir o espectro, abrir a base da pirâmide, deixar isso mais acessível, com qualidade, provocar que, como a Lisandra falou, né? A antropologia, a sociologia, a interdisciplinariedade na nossa profissão enquanto mediador é essencial. Eu sempre que posso ilustro e falo, se não gostar de gente, se não quiser saber como é que gente funciona, vai fazer outra coisa, vai seguir outra carreira, né? Isso aqui precisa disso. A mediação é condição sine qua non, precisa disso para exercer um bom trabalho, né? Aquilo que ela quer representar, o que ela é, o que a mediação é. Bom, aí eu já me empolguei, mas vamos lá.
Agora temos alguns minutos ainda. Vamos para as surpresas que nós... É verdade, as surpresas, né, Fernanda? A gente não esqueceu. Que nós vamos ter de presente da doutora Lisandra. E estão pedindo, então, o material, se você poderia disponibilizar, doutora Lisandra? Sim, eu Eu vou só não sei transformar. como é que eu faço. Não, vou Depois... fazer o seguinte, eu mandei para você em PowerPoint, eu vou botar em PDF, que PDF fica como se fosse um e-bookzinho, fica mais fácil. Tá. Aí pode divulgar à vontade. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir ele no Instagram da nossa comissão, e aí lá o pessoal pode acessar pela bio. Acho que fica mais fácil. Maravilha, maravilha. Tá E eu bom? vou apagar a luz aqui, vou pedir licença da gravação, porque eu quero mostrar a capa dos... Ah, pode falar qual é a surpresa Ah, pode? Por favor. agora? Travou. Pode. Pode? Pode então, peraí, senão você não vai conseguir enxergar, porque a luz atrapalha. Peraí, só um minutinho. Aí, pronto. Este aqui é o livro Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico, que foi fruto desse grupo de pesquisa aqui da OAB Bahia, um grupo muito sério, trouxe profissionais, e quem fez o nosso encerramento foi o nosso amadíssimo Adolfo Braga Neto. Então, eu vou enviar um físico para a doutora Fernanda Padilha, porque não tem mais físico no mercado, tem que fazer uma nova tiragem, só tem dele em e-book. Eu mando para a presidente da Comissão de Direito Médico aí da OAB Campinas para sortear para vocês. Esse é para vocês. E esse, o Mediação Empresarial Experiências Brasileiras, que tem um artigo também versando sobre mediação no direito médico, eu vou mandar para a doutora Silmara para também fazer o sorteio aí para a comissão de mediação. Aí vocês ficam contemplados aí com 2 livros. Luxo, hein? A mediação é assim, é presente, a gente se sente feliz, né, Silmara? A gente se sente realizado mesmo, assim. Eu confesso, assim, sem medo de errar, eu advogo ainda da forma, digamos, tradicional, mas muito menos, hoje em dia meu sócio assume, eu tento fazer sempre os consensos antes. Então, todo cliente que chega eu já falo, olha, existem outras possibilidades, você me dá autorização para te falar, nem que seja 5 minutinhos, aí eu falo, e assim a gente vai criando cultura, aos pouquinhos mesmo. Aos pouquinhos. Trabalhos de formiguinhas, né? Algo mais, Fernanda, para considerar? Só me mandaram aqui uma notícia, inclusive o doutor Hidalgo, que é presidente da comissão, falou que o Senado acabou de aprovar aquele projeto de lei que a senhora comentou, taxativo, e agora vai para a sanção presidencial. Maravilha! Aprovou hoje? Hoje, acabou de... Gente, mas eu não estou falando que quando a intenção é boa, os deuses ajudam? Ela mencionou, vamos dar a notícia ao vivo aqui, que é para... Amei, estamos aí atualizados. Vocês viram que estava 27/8 lá, né, na notícia. E aí foi julgada hoje, a gente aqui conversando, tá vendo? Olha, conspirem que, como é? Que os astros inclinam. Tem um ditado que a professora Lucilena Galvão fala, que eu já esqueci. Puxa, que boa notícia, fiquei feliz. Olha, fechamos às 18 horas com chave de ouro, com o PL aprovado. Agradeço a quem passou a notícia, foi o doutor Hidalgo? Foi o doutor Hidalgo. Obrigada, fez muita falta, mas ele aí no backstage acabou dando a melhor notícia de todas aqui. Gente, eu agradeço. A nossa comissão, e imagino que a de Direito Médico também, se sente muito honrada. E vamos repetir, Lisandra, vamos continuar no nosso, sabe, essa troca, eu acho que ela é enriquecedora, necessária, e de pouquinho em pouquinho a gente vai minando os corações duros, apedrejados, aí, né? Petrificados, o melhor dizer, não apedrejados, e nós vamos seguindo. Eu vou colocar, estão me perguntando aqui, o Instagram da OAB Campinas, que eu vou tentar, assim que eu receber, a Lisandra vai nos passar o que é e-book e vai virar o nosso e-book também PDF. Eu esqueci como é que está o nome. É mediação.oab Campinas? Eu acho que é mediação underline. Eu marquei vocês hoje, por isso que eu acho que talvez seja. É isso? É mediação underline OAB Campinas. Eu vou escrever aqui no chat e assim que ela mandar enviar, eu vou subir na nossa bio
Vou mandar logo, porque eu já coloquei em PDF. Eu sempre coloco em PowerPoint e PDF para garantir, porque o Zoom estava com probleminha de transmissão, e aí às vezes eu usava em PDF. Então a gente vai desligar aqui, eu vou abrir o WhatsApp Business e já te mando. Tá, joia. Ok, combinado. Gente, muito obrigada. Prazer em conhecê-la aqui, ainda que virtualmente. E agradeço. E a OAB está sempre aqui, Campinas, à disposição para a gente continuar o nosso bate-papo. Obrigada, Fernanda. E um beijo aos participantes. Eu que E, se Deus agradeço, quiser, Antônio. nos vemos em breve. Obrigada Beijo, pela pessoal. oportunidade. Beijo. Nos falamos. Débora, Camila. Camila chegou também. Beijo grande. Obrigada a todo mundo. Gratidão. Podemos encerrar a gravação. Andressa?